são os principais conceitos que relacionam a intuição, doutor Tiago? Então, a intuição, ela pode ser compreendida, não é fácil de conceituar, mas pode ser compreendida como um modo como o nosso cérebro, um dos modos como o nosso cérebro integra as informações internas com as externas, né? O que a gente percebe do ambiente, o que é que a gente já tem dentro da gente em relação a memórias, junta essas informações e oferece para a gente solução para algum problema. E aí, nesse conceito, para entender esse conceito, a gente precisa entender a outra forma de processar essas informações, que muitas vezes é visto como oposta à intuição, que é a forma analítica, né? A forma mais analítica, matemática, mais lógica, que nosso cérebro também trabalha. Então, de forma geral, a gente teria uma forma mais intuitiva de pensar e de processar informações e uma forma mais lógica, mais analítica de processar informações e de perceber o mundo. A intuição, normalmente, assim, principalmente por alguns profissionais, especialmente da área de exatas, ele às vezes é entendido como um patinho feio, não é verdade, doutor Tiago? Então, por isso, eu gostaria que o senhor fizesse uma comparação entre a razão, a intuição e como elas podem se relacionar e até se complementar. Pois é, isso é interessante porque é nosso velho hábito, né, enquanto seres humanos, de tornar a natureza dicotômica, né, preto ou branco, bom ou mal, e se faz isso com a intuição, né, ou é intuitivo ou é lógico, né, e na verdade, assim, então para a gente entender mais detalhes, né, a forma lógica de ver as coisas, de analisar e de chegar a conclusões, ela tem sua relevância, inclusive, e essa forma de raciocínio foi o que fez, por exemplo, a gente progredir muito em muitas áreas da ciência, né? Essa é a forma predominante para analisar determinado sistema, né? Sistemas realmente matemáticos, etc. Mas a forma intuitiva é uma forma até mais antiga, né, como a nossa cabeça funciona. Se a gente for pegar a nossa própria história enquanto espécie, há milhões de anos atrás, o ser humano ele pensava de uma forma muito mais intuitiva do que como uma forma lógica, né? A forma lógica ela foi se desenvolvendo, né, ganhando corpo um pouco mais depois. E a grande questão é que essas duas formas de pensar, elas são importantes, elas têm, até a gente pode dizer, na média, uma igual importância para a nossa mente, porque elas se complementam, elas não são opostas. Esse é o grande mito que existe em relação à intuição, que a intuição ela faz oposição à forma lógica, matemática de pensar, e na verdade ela complementa. Então, muitas vezes a gente está diante de um problema, né? Nós enfrentamos problemas todos os dias, grandes ou pequenos, e a gente precisa encontrar solução para aquele problema. E quando a gente junta essas duas formas de pensar, a forma intuitiva com a forma lógica, a gente tem uma capacidade muito maior, uma chance muito maior de atingir um objetivo mais eficiente para a solução daquele problema. E existe também, né, doutor Tiago, muito a assertividade. Geralmente, as pessoas que são racionais, elas dizem que a assertividade da racionalidade é maior do que a intuitiva. Mas muitos estudos também dizem que a intuição ela é mais assertiva do que a razão, por levar em consideração um número maior de elementos, por não ser visíveis, elas não são consideradas pelo racional. Como é que o senhor vê essa questão? Qual que é a parte que o senhor acredita e utiliza mais na sua vida? Muito bem. Aí tocamos, quando a gente está discutindo isso, essa comparação, né, a gente toca num conceito importante para a nossa saúde mental, que é o conceito de flexibilidade cognitiva, né? Uma fonte de muitos problemas de saúde dessa área, fonte de sofrimento para as pessoas é justamente a rigidez, né? De eu achar que as coisas têm que ser sempre de uma mesma forma. E é essa a questão. Quando a gente fala em assertividade, em eficiência, existem situações que o pensamento mais lógico, mais matemático, ele vai ter uma importância maior. E existem situações em que a intuição vai ter uma importância maior e vai ser mais assertiva. Então, é essa a questão. Eu preciso entender e usar ferramentas diferentes para situações diferentes. Essa é a grande questão, né? Então, eu preciso ter essa flexibilidade. E como você falou, na sua fala tem uma questão implícita muito importante, que é assim, as pessoas que são mais, né, mais racionais. Aqui a gente está falando que existem traços, né, existe uma estrutura em cada um de nós que faz com que a gente seja um pouco mais intuitivo ou um pouco mais racional. A gente está falando da personalidade mesmo, né? Então, tem pessoas que, de fato, têm uma tendência de serem mais racionais, mais lógicas, e tem umas pessoas que têm uma tendência de serem mais intuitivas. Esse autoconhecimento ele é fundamental para que a gente possa desenvolver essa flexibilidade. Então, se eu tenho uma pessoa aqui que seja mais racional,
ela deve se preocupar em desenvolver um pouco mais seu lado intuitivo. E uma pessoa que é muito intuitiva e pouco racional, sim, ela deve se preocupar em desenvolver mais o seu lado racional. Até porque tudo na vida, né, doutor Tiago, tem seus prós e contra. Exatamente. E a grande diversão da vida é a gente estar, exatamente como o senhor falou, estar flexibilizando esses dois lados para sempre ganhar. E as pessoas que estão ao nosso lado ganhar também, porque quando a gente está muito rígido em algum ponto de vista, geralmente há um sofrimento, não é verdade? Isso, exatamente. E trazendo essa questão do sofrimento, já existiu alguma relação entre intuição e qualidade de vida? Sim, na verdade, essa relação, ela existe e essa discussão sobre o quanto o uso da intuição, né, a postura intuitiva, ela interfere na nossa qualidade de vida, ela vem crescendo principalmente com a análise que fazemos, que nas últimas décadas, o pensamento lógico-matemático, ele ganhou, assim, a importância disso para a humanidade, o quanto as pessoas, a nossa cultura valoriza essa forma de pensar, ganhou uma dimensão muito grande, né? E isso, como a gente está discutindo aqui, é um equívoco, você achar que essa é a forma correta de ver o mundo e de analisar as situações. A gente precisa das duas coisas. Então, especialmente aqui na nossa cultura ocidental, você pegar aqui metade do século XX para frente, a gente teve realmente, assim, uma supervalorização do pensamento lógico-matemático, né? E isso leva alguns efeitos colaterais, mas a falta da intuição, a intuição é algo importante, a forma de funcionar intuitiva no nosso cérebro é importante para que a gente tenha melhores decisões, que a gente tome melhores decisões, que a gente tenha mais assertividade na vida. Então, isso influencia a qualidade de vida, né? Pessoas que são, uma fonte desses dados, uma fonte interessante é quando a gente estuda justamente as pessoas que têm uma personalidade mais ligada à postura mais racional, pessoas mais rígidas nesse aspecto, elas têm maior risco ou maior chance de terem transtorno de humor, transtorno de ansiedade. Isso realmente é documentado estatisticamente. E junto com isso vem a criatividade, né, doutor Tiago? A criatividade é justamente essa questão da solução de problemas, não é? Isso. Que vem muito da intuição. Exatamente. A intuição e a criatividade estão muito relacionadas. A criatividade seria um produto, até uma parceira ali da intuição. Poderia pensar. Exatamente. E deixar a dica já para o nosso ouvinte, para que ele procure entender esse termômetro, como está a criatividade dele, para ele saber como é que se ele é predominantemente racional ou intuitivo, né? Eu acho que a criatividade pode ajudar você a entender se você é racional, predominantemente racional ou intuitivo. Quais são as características, vindo para essa próxima pergunta, quais são as características, então, de uma pessoa intuitiva, doutor Tiago? Pois é, uma pessoa que tenha uma pessoa dita intuitiva, né, que tem a intuição como forma predominante de pensar, vai ser uma pessoa que realmente vai ter uma tendência a valorizar a chamada voz interior, né? Esse é um termo interessante que se deu à intuição ao longo dos tempos, né? Porque a intuição é esse processo, né? De eu perceber uma determinada situação, de eu ter um insight, né? De eu ter uma informação na minha cabeça que me ajuda a tomar uma decisão, mas que eu não entendo o porquê, né? Porque não tem essa lógica imediata, né? Fica, nossa, eu estou com um pressentimento, eu estou com a sensação. E aí tem vários vamos dizer assim, sensações mesmo ligadas à intuição, né? Então, as pessoas mais intuitivas, elas vão ter essa postura de se escutar mais, né? De prestar mais atenção ao que elas estão sentindo diante de uma situação do que propriamente a situação em si, os fatos mais objetivos, né? Então, a intuição leva muito essa coisa da voz interior mesmo. Que eu quero trazer até para ilustrar, muitas mulheres dizem que depois da maternidade, elas começam a ficar muito intuitivas pela ligação que ela estabelece com o bebê, que apesar do cordão umbilical ter sido cortado depois do nascimento, essa ligação ela é estabelecida, né? Assim, o alimento ali que os dois trocam é uma energia que ela se mantém. Então, muitas mulheres relatam o desenvolvimento maior da intuição, especialmente relacionado com o filho, depois de ter sido mãe. Pois é, essa famosa intuição materna, né? As mães usam muito isso com argumento, muitas vezes, para negociar com seus filhos determinada coisa. Eu estou tendo intuição, cuidado que é intuição de mãe. O famoso guarda-chuva, né? Leva o guarda-chuva. Intuição de mãe é muito poderosa, né? Sim. Pois é, isso traz uma questão interessante, que é assim, a gente pensar realmente assim, como é que a intuição, o que é que explica a intuição, né?
com os dados que nós temos. Uma das variáveis que influencia muito a acuidade, né, o quanto a intuição ela é precisa, é a experiência do sujeito numa determinada coisa. Quanto mais experiente você é naquela situação, melhor será a sua intuição. Isso é um dado que já se tem. E sabendo disso, a gente pode inferir um pouco de quais são os mecanismos que fazem a intuição acontecer. E aí, para a gente entender um pouco sobre a intuição, a gente tem que falar sobre consciente e inconsciente ou subconsciente, né? A maior parte da nossa mente, ela é consciente. A consciência é justamente o que eu estou percebendo nesse momento. São os meus pensamentos, o que eu estou falando, né? Eu estou falando aqui para vocês, eu estou tendo a consciência do que eu estou falando, né? É o que eu estou percebendo no ambiente, que está entrando aqui pelos meus sentidos e que está sendo perceptível para mim. Isso é que seria consciência. Então, tudo que está fora disso, né, no meu processo mental, é a inconsciência. Aí poderia ter, há quem divida em inconsciente, subconsciente, mas o fato é que o processo da intuição, ele acontece fora da consciência. E o que chega na consciência já é aquele produto, é aquela sensação, aquela ideia, né? É o que chega na consciência. Mas todo o processo acontece fora da consciência. Fazendo um paralelo com o pensamento mais racional, mais lógico, matemático, é um pensamento muito mais consciente. Então, assim, eu estou analisando aqui prós e contras dessa situação objetivamente. Está tudo na minha consciência, né? Então, assim, é diferente. Então, quanto mais experiência eu tenho numa situação, qual é a consequência disso? Eu vou armazenar mais memórias e com mais memórias o meu cérebro vai conseguir ter um material mais robusto, mais amplo, para conseguir processar essas informações. Porque, sim, existe uma lógica. O processo intuitivo, ele funciona com base também numa lógica, mas numa lógica própria e muitas vezes fora da nossa consciência, né? Então, a experiência é interessante. Então, uma mãe, né? Uma mãe mais experiente, que já tinha tido mais de um filho, né? Ela tenderá a ter uma intuição mais acurada nesse aspecto do que uma mãe de primeira viagem, por exemplo, né? Um piloto experiente, com muitas horas de voo, ele poderá ter uma intuição melhor ali dentro dos processos de trabalho dele do que um piloto inexperiente, e por aí vai, né? Em todas as profissões isso acontece e as pessoas, né? Nós somos exemplos vivos disso quando comparamos nossa própria vida profissional, quando começamos, né? A forma como a gente analisava uma situação, a gente passa a analisar de uma forma mais tranquila, mais rápida até, buscar soluções de problemas de forma mais rápida. E isso tem a ver com a ajuda da intuição também. E até a confiança na intuição, né, doutor Tiago? Exato. Essa questão da experiência que você está falando Isso. tem a ver com a confiança que você vai adquirindo naquela voz interior. Exato. E aí, a partir, você vai reforçando e aí as coisas vão começando a tomar esse corpo mais robusto que o senhor está falando. Isso mesmo. E aproveitando, falando nessa voz interior, e a espiritualidade? E a espiritualidade e a intuição, como elas se relacionam? Pois é, esse é um tema interessantíssimo, né? Porque tudo que a gente está falando aqui em relação ao conceito de intuição, até do ponto de vista de mecanismos no cérebro, sobre como a intuição acontece, quando a gente vai para a espiritualidade, a gente consegue aproveitar todos esses conceitos, no sentido assim, que nenhum desses conceitos se tornam inválidos quando a gente acrescenta o elemento da espiritualidade e da religiosidade. Então, quando a gente considera, né, pensando em todas as escolas religiosas, né? As filosofias religiosas que já existiram e que existem no mundo, todas elas tendem a valorizar de alguma forma a intuição, e aí elas acrescentam que para a gente compreender a intuição pela ótica da religiosidade e espiritualidade, a gente acrescentaria algumas outras variáveis além das que a gente já falou aqui, que é o quê? As variáveis das questões fora da matéria. Vocês vão ver que, pensando até que, vamos pensar nas 3 principais religiões que temos aqui no Brasil, né? Catolicismo, protestantismo e o espiritismo, cada um a seu modo acrescenta outros elementos nesse processo intuitivo. Por exemplo, Deus, né? Os anjos, os espíritos, as entidades. Então, esses elementos fora da matéria, eles entrariam como alimentos ou como deflagradores de um processo intuitivo. Então, por exemplo, quando eu estou diante de um problema, né? E vem uma ideia para mim, né? Dentro desses processos, se acredita que pode ter um outro elemento, por exemplo, o seu mentor espiritual, um anjo, né? Deus falando com você, te orientando, né? Para resolver aquele problema. Então, a intuição ali seria produto também desse elemento externo, né? Essa é uma forma que as religiões costumam enxergar o processo intuitivo. A própria oração,
ela também pode contribuir com a intuição, né, doutor Sim, Tiago? sim. Porque a oração também, cada uma, como o senhor bem falou, a seu modo, ela estimula o fiel a entrar na sua mente para entender um pouquinho como ela funciona. Como é que o senhor vê isso? Pois é, a oração é algo que tem sido estudado, na verdade, todos os aspectos relacionados à religiosidade e espiritualidade, o interesse científico na área da saúde tem crescido sobre esse tema. A gente tem muitas pesquisas sendo publicadas numa tendência de aumento, inclusive, sobre isso. E as orações é algo comum a quase todas as religiões e são momentos muito importantes dentro daquela cultura religiosa específica, porque é um momento de conexão, de busca de transcendência. Transcendência é um dos elementos mais importantes em qualquer religião, essa busca de conexão com esse algo superior, né? E também é um momento de introspecção. E, de fato, as pessoas, né, temos muitos relatos, talvez na nossa própria vida, de momentos de oração nessa busca de conexão com esse Deus, né, ou com alguma outra coisa superior à nossa própria existência, de surgirem ideias, né, ideias novas para a solução de problemas, né, de alguma forma, assim, um processo intuitivo realmente muito rico que pode acontecer nessas situações. Excelente. Muito rica está sendo a nossa conversa aqui, né, doutor Tiago? E a intuição, ela pode gerar algum tipo de doença? Existe alguma doença relacionada, doença mental, obviamente, ela relacionada à intuição? Pois é, aqui a gente entra também num aspecto bem importante. Está falando aqui da intuição, né? O quanto a intuição é importante, valores da intuição, mas aí vamos entrar em alguns aspectos aqui mais críticos, que são, digamos assim, a forma como algumas pessoas enxergam o processo intuitivo, como elas lidam com isso, né? E os vieses, né? O fato é que não é simples você se utilizar bem do seu processo intuitivo. Veja, na minha fala já está implícito que todos nós temos um processo intuitivo em potencial. Alguns usam mais, outros são mais propensos, né? Outros usam menos, né? O fato é que algumas pessoas, já por tendências de psicopatologias que apresentam, esse processo intuitivo pode atuar como uma verdadeira fonte de sofrimento até, né? Eu vou citar aqui um exemplo clássico, é o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. No transtorno obsessivo-compulsivo existem várias manifestações que podem acontecer em pessoas diferentes, mas uma das manifestações mais comuns do TOC são os chamados pensamentos obsessivos, né? Que são pensamentos repetitivos, intrusivos, eles invadem a mente do indivíduo, né? São pensamentos que causam bastante desconforto e ansiedade. E aí, existe parte das pessoas que têm TOC, elas tendem a ser mais supersticiosas também. É um traço comumente associado. Então, imagine você, se eu tenho TOC, né? Eu sou supersticioso e eu fico prestando atenção ou tentando prestar atenção nessa voz, essa voz interior, e aí me vem um pensamento, né? Pensamento, por exemplo, vá sua mãe, tipo assim, vem uma imagem, né? Porque, na verdade, o pensamento obsessivo pode ser um pensamento, uma ideia, uma imagem, um filme, né? Tem vários elementos. Então, vem uma imagem, por exemplo, da minha mãe morrendo, né? Num acidente. E aí, se eu não tiver o cuidado devido, né? Até do ponto de vista terapêutico, eu posso interpretar essa imagem da minha mãe morrendo como uma intuição, né? Como um pressentimento, uma premonição. E isso vai me deixar muito aflito. Meu Deus, eu tô prevendo que minha mãe vai morrer e tal. E, na verdade, isso não é intuição, né? Isso, na verdade, é um pensamento obsessivo, né? Então, assim, separar, né, a intuição, né? O que é a intuição, do que são meros pensamentos, do que é um processo patológico, como no TOC, não é algo simples e requer realmente suporte terapêutico, né? Então, existe muito essa confusão e esses vieses mesmo. Então, o processo intuitivo, ele vai sendo aprimorado à medida que você consegue olhar para ele, desenvolvê-lo até com estratégias específicas e limpar um pouco, separar um pouco desse processo patológico, né? Que muitos de nós podemos vivenciar, né? As ansiedades também, os transtornos de ansiedade, eles podem vir com pensamentos repetitivos, pensamentos né? de coisas ruins, né? Como se fala, preocupações em relação ao futuro, em relação a acontecimentos. Então, esse é um cuidado que não é algo simples de se fazer essa separação entre o que é intuição e o que não é intuição. E como é que a gente pode fazer um pouco dessa separação, doutor Tiago? Pois é, primeiro, assim, o processo da intuição propriamente, ele não é por si só um processo que deve causar sofrimento e desconforto ao indivíduo. Então, se toda vez que você acha que está tendo intuição, está te causando mal-estar, desconforto, medo,
tem alguma coisa errada, tá? Porque intuição é para ser algo suave, né? Intuição é aquela coisa assim, aquela vozinha, né? Aquele sentimento, não, acho que é para ir por aqui, não por ali, né? Não é para ser algo nesse sentido. Então, por exemplo, o toque, dando um exemplo do toque, os pensamentos, eles sempre são desconfortáveis, desagradáveis, causam medo, né? Causam ansiedade. Essa é uma das formas, né? Então, assim, você conseguir perceber qual é a consequência emocional daquele processo. Essa é uma das formas. Mas, de uma forma geral, se conhecer, perceber quais são as suas vulnerabilidades, te ajuda a desenvolver todos os processos de saúde mental, né? Esse é um desafio de todos nós e cada vez mais na era aí do século XXI.